Já de dezembro, gente, de 2024. E o nosso assunto agora vai ser justamente, Júlio Pinheiro e nossos queridos ouvintes, direito do consumidor. Afinal de contas, né, a gente tá aí no mês realmente propício às compras, né? E às vezes a gente não conhece muito ali dos nossos direitos. Sei lá, né? Precisa fazer uma mudança, precisa trocar a compra, precisa, enfim. Compra na internet, então, como é que faz? Né? E aí, como é que, né, eu faço? Eu posso? O que é o meu direito? O que é que não é? Passa na maquininha, aumenta o preço, pode? Né? Tudo isso e muito mais pra gente discutir a partir de agora, porque o nosso Ligado nas Cidades recebe sim o subcoordenador do Procon Estadual, Oberdan Medeiros, tá conosco. O Oberdan sempre quando vem aqui traz dicas maravilhosas pra gente entender muito mais sobre o direito do consumidor. Seja muito bem-vindo, Oberdan. Bom dia. Bom dia, Andresa. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan News Natal. É sempre uma grata satisfação voltar aqui para tratar de matéria de interesse coletivo, que no caso é o direito do consumidor. Então, essa época de grande fluxo consumerista no comércio, épocas mais apelativas como o Natal, como o Réveillon, como datas específicas como Dia da Criança, Dia das Mães, esses períodos... Black Friday. Acabamos de sair, né, de um período de Black Friday, então tem que se ter uma atenção especial nesses períodos, porque o consumidor, por ser a parte mais vulnerável e hipossuficiente dessa relação de consumo, ele se torna uma parte mais frágil. Ele tem que ser orientado para não cair aí em publicidades enganosas, em fraudes, em golpes. Com relação ao Natal, uma dica que eu acho fundamental é se ter base de orçamento familiar. Sim. Hoje, uma das grandes agruras da defesa do consumidor é o superendividamento. É um tema central do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, sempre discutidos em congresso e tudo mais. Por quê? Porque o consumidor ele se compromete tanto em termos de renda que falta para aquilo que é o mínimo existencial dele, como água, luz, habitação. Então, esse comprometimento exacerbado de renda com o endividamento é o que se chama de superendividamento. E a gente combate isso com essas orientações, como mutirões de negociação de dívidas. Então, se tem um orçamento familiar para esse tipo de finalidade, avaliar esse orçamento familiar para compras extras, compras tidas como supérfluas, entre aspas, é muito importante. Se vê que tem uma disponibilidade financeira, ele pode se aproveitar, por exemplo, de ferramentas gratuitas que existem na internet, como aplicativos que fazem comparativo de preço e ver se de fato aquele produto entrou num processo promocional em linha de desconto real. Ou é metade do dobro. Ou se está caindo aí numa fraude, num golpe, numa publicidade enganosa. Então, essas ferramentas, como esses aplicativos gratuitos, ajudam a comparar e identificar o menor preço daquele produto dentro do mercado de consumo, e isso ele obtém gratuitamente através das plataformas digitais ou através dos próprios smartphones. Eles podem baixar e fazer esses comparativos. Oberdan, daqui a pouco, claro, a gente vai falar, você tem muita dica para dar para todo mundo, mas uma dúvida que todo mundo tem nesse momento, eu acho que há muitas pessoas na verdade têm nesse momento, é com relação a essas promoções de, eu não vou saber se é venda casada. Fala, olha, você vai aqui, você vai comprar uma camisa, aí se você comprar essa camisa por esse valor, você comprando a segunda, sai por 30% de desconto. Essa prática é legal, é possível? E o que se configura uma venda casada? Essa prática de você ofertar no mercado de consumo um produto para você levar outro da mesma espécie num valor menor, com desconto, ela não é vedada, é uma prática legal. O que é vedado é você condicionar a um determinado produto ou serviço a aquisição de outro produto ou serviço, para você poder adquirir aquele produto. Se eu estou numa matrícula, por exemplo, de mensalidade, você tá no período de matrícula aí, de mensalidade escolar e tudo mais, para fazer a matrícula muitas vezes se cobra um percentual extra, obriga o pai para um projeto pedagógico da instituição de ensino, que é um projeto extra. Ele obriga o pai, para fazer a matrícula naquela instituição, a você adquirir esse projeto pedagógico extra que a instituição de ensino está oferecendo. Esse tipo de prática, por exemplo, é uma prática de venda casada. Condicionar um produto ou um serviço à aquisição de outro produto ou serviço é prática de venda casada. Mas, nesse caso específico que você está falando, você conceder um desconto para você levar uma segunda unidade do mesmo produto, não se configura como venda casada. Então, muita atenção à publicidade. A publicidade ela é a chave central aí desse período, porque, inclusive, vale ressaltar que a publicidade enganosa ela configura crime, com pena de multa e detenção, com
com previsão lá no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o fornecedor que ofertar no mercado de consumo o produto e você identificar que aquela prática é inverídica, que aquela oferta não existe, ou que ele está omitindo informação relevante, ele está incorrendo aí numa prática de publicidade enganosa que tem por punição a sanção administrativa, ou seja, a multa, e também a prisão, a detenção do gerente daquele estabelecimento que está incorrendo nessa prática infrativa. Doutor Albertão, eu queria saber se eu conseguia prender alguém da seguinte maneira, porque, olha, tem uma coisa... não, porque é algo que, eu não sei se... todo mundo se irrita. Você está passando aqui no centro de Natal, vendo você ver lá um produto e, sei lá, R$53. Você, vou nesse produto. Quando você vai lá, não, são 3 de 53. Vezes, sim. Que é desse tamanho. Esse tipo de prática, eu vejo muita gente fazendo. É ilegal, é legal? É ilegal, 100% ilegal. Nesse tipo de situação, o que é que a lei fala? O Código de Defesa do Consumidor primeiro estabelece como direito básico, lá no artigo 6º, o direito à informação. O artigo 31 vem somar esse direito à informação, dizendo que a informação ela precisa ser clara, precisa e ostensiva. Se a informação na publicidade não está sendo veiculada de forma ostensiva ou de forma clara para o consumidor, configura uma prática infrativa e logo configura a omissão de uma informação relevante. Portanto, essa omissão de informação relevante ao consumidor, relacionada a preço, a quantidade, a característica daquele produto, configura prática abusiva, configura crime contra as relações de consumo, com pena de multa e de detenção. Vou andar com então, a nessa algema. situação, o consumidor ele pode ou acionar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, ou chamar até a polícia e pedir a condução do gerente do estabelecimento para o distrito policial mais próximo, onde será lavrado o TCO, o termo circunstanciado. Posso, então, fazer a denúncia, né? Pode fazer a denúncia. Isso é uma prática criminosa. Sai da esfera do direito do consumidor e toca a esfera do direito penal. Então, portanto, a denúncia ligando para o PROCON, ou então ligando para a guarda. Ou ligando para a delegacia. Sem dúvida, o consumidor está respaldado legalmente com base no Código de Defesa do Consumidor. Tira logo a foto também, né? Que às vezes o pessoal, quando reclama, aí o pessoal já vai lá, troca a placa. Eu vou fazer uma selfie aqui do lado do preço. Esse vai. Tem que ser assim, dessa forma mesmo, né? Outras práticas, Oberdan, que a gente observa muito nesses momentos, digo até de muito oba-oba, né? Que a gente fica empolgado, né? Vai lá, se empolga e acaba querendo comprar alguma coisa ali que já quer há muito tempo, mas quando vai ver, se sentiu enganado. E aí, o que faz, né? Como faz? Quais são essas práticas que a gente observa, além desses golpes que cada vez mais acontecem aí, né? A pessoa recebe uma mensagem, quando vai ver é um golpe. Olha, em relação à publicidade enganosa, a gente já traçou, né, que o consumidor ele pode inclusive conduzir o responsável pelo estabelecimento comercial à delegacia, ou pode formalizar, se registrar e formalizar uma reclamação no PROCON para que o PROCON possa autuar aquele estabelecimento. Sim. Mas em relação a outro ponto de publicidade é o cumprimento forçado da oferta. Quando essas situações podem acontecer? Quando o consumidor ele identifica uma exposição de um preço X, ele chega naquele estabelecimento e quando ele vai pagar o valor tá lá aumentado. O dobro. Ele pode exigir o cumprimento forçado dessa oferta, nos termos do artigo 35, inciso 1º, ou, por exemplo, no Natal, você pede um produto ou um serviço através das plataformas digitais e aguarda chegar esse produto até a data de Natal. Não chegou esse produto, você pode rescindir desse contrato com base também no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor e pedir aí a restituição do valor pago atualizado monetariamente. Então, em relação à publicidade, à oferta, a forma como a oferta ela é veiculada, atenção à publicidade enganosa, que isso é crime, pode conduzir até a delegacia, pode denunciar o PROCON. Atenção ao cumprimento da oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado daquela obrigação, inclusive se utilizando das forças fiscais dos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON acionar a fiscalização desses órgãos para fazer valer o cumprimento forçado e também denunciar aos órgãos para a aplicação de uma sanção, de uma punição, de uma multa naquele estabelecimento. Roberto, rapidamente com relação a isso dos preços, porque eu vi uma vez, recentemente, numa grande rede de supermercados que teve um valor de televisor que, em vez de colocar o valor completo, colocaram o valor da parcela como sendo, e as pessoas quiseram levar a televisão dessa maneira. Nesse caso, que foi um erro humano, não foi uma intenção de ludibriar ninguém. Nesse caso, também se aplica isso? Veja bem, essa situação aconteceu, inclusive o PROCON estadual foi chamado e por ser chamado ele não podia se negar, se furtar a essa denúncia dos consumidores e foi até esse estabelecimento comercial e orientou o fornecedor ao cumprimento, porque é o que a lei manda. Porém,
Existem entendimentos de tribunais superior do que se chama preço vil. Preço vil é quando o preço é muito discrepante da média de mercado, que configura aquele preço porque foi uma falha humana. Quando o preço está muito abaixo, 10 vezes, 9 vezes abaixo da média de mercado, os tribunais superiores entendem que esse preço vil ele não deve ser aplicado. Foi uma falha humana e, portanto, o fornecedor ele não tem a obrigação de cumprir aquela oferta, mas sim corrigir de forma imediata. E, por óbvio, o PROCON orientou que a lei manda, né, que é o cumprimento da oferta. Sim. Mas o fornecedor foi orientado pelo jurídico a se defender. E qual foi o desfecho daquilo? Eu tenho curiosidade. Foi arquivado o processo. Foi arquivado o processo. Mas ninguém levou a televisão naquele valor, não? Ninguém levou. Coisa boa. Teve gente que judicializou e também não levou. Mas também é importante se diga isso. Bernão, outra dúvida que muita gente tem é porque a gente tem uma regra que acho que muita gente conhece, que você tem a regra do arrependimento, né? Quando faz uma compra pela internet, tem até 7 dias. Se você faz essa compra pela internet e vai buscar na loja, você compra na internet e vai só pegar na loja, também conta esse prazo de 7 dias? O que vale é onde você efetuou a compra. Então, porque é uma dúvida também, porque muitas vezes, você veio pegar na loja, você viu. Você podia não ter levado para casa. Você tocou nesse ponto aí, é importante frisar que o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor traz esse prazo de arrependimento, mas não é só para produtos online, é para produtos comprados, adquiridos fora do estabelecimento comercial. Estande de venda a domicílio, internet, telefone, ele comprou fora do estabelecimento, o consumidor tem o que se chama de direito de arrependimento, que é um prazo de até 7 dias para se arrepender e ter a restituição desse valor que ele pagou de forma corrigida e imediata. E isso acontece geralmente mais em compras efetuadas no ambiente virtual. Porque você vai, compra na internet, essa camisa é de poliamida, quando chega fica parecendo de lixa. Aí tem muita gente que tem dúvida, mas esses 7 dias se conta a partir do recebimento do produto ou do ato da compra? Tanto faz, o consumidor quem escolhe. Se ele comprou, ele pode se arrepender já naquele ato ali e pedir o cancelamento dessa compra e a restituição do valor pago. Ou se ele quiser esperar o produto para ver se o produto é bonito, é feio, é grande, agradou a ele pode desistir também. Agora é importante que se frise que essa mesma regra não vale para estabelecimentos físicos. Comprou numa loja, por exemplo, você tem que verificar a política de troca daquele estabelecimento. Lojas físicas, por exemplo, muitas delas, as grandes pelo menos, têm uma política que varia de 7 a 30 dias, uma política particular. Então, desde que não seja de promoção, né? Porque geralmente quando é de promoção, não troca mais, né? Boa parte Inclusive, delas, ele já bota até um carimbozinho assim, dizendo, olha, promoção, você não pode trocar não. Nem venha. Mas para o Código de Defesa do Consumidor isso não vale. A regra do Código de Defesa do Consumidor está vinculada a vício. Sim. Então, só existe essa possibilidade de você comprar numa loja física e trocar. E o que é que acontece? Se o consumidor comprar na loja física, o fornecedor der uma garantia de troca de 3, 4, 5, 7 dias, 30 dias, vincula e ele tem que cumprir. E a outra situação, que é a do Código de Defesa do Consumidor, para estabelecimentos físicos, é se esse produto apresentar vício ou defeito, que é aquilo que altera a funcionalidade do produto. Só essa possibilidade. Você comprou um produto, achou ele grande, feio, não gostou da cor, não é obrigado a trocar. Mas o estabelecimento não é obrigado a trocar. Só se apresentar vício que não seja sanado por esse fornecedor no prazo máximo de até 30 dias. Mas se o estabelecimento disse que, olha, eu vou lhe dar 7 dias para trocar, vincula. Mas como é que tem que ser a comprovação? Eles têm que mandar por escrito, tem que ter uma etiqueta, Tanto se faz. Ele falou... Até a afirmação verbal já é uma feitura contratual. Ele afirmou verbalmente, o vendedor disse que tem direito à troca, já vale para o consumidor. E como é que se prova se o vendedor O consumidor tem direito à inversão do ônus da prova. O consumidor tem direito à inversão do... O consumidor pode tanta coisa. Pode. Nosso diploma normativo é riquíssimo. O único cara que é lesado no comércio, pelo que eu tô vendo, sou eu. Sabendo dos seus direitos, você sabe se defender de tudo. O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação riquíssima, completíssima, completando aí 34 anos. Né? Alguns problemas existem, porque, por exemplo... O comércio eletrônico hoje não é tutelado 100% pelo Código de Defesa do Consumidor, porque no Brasil nosso código é de 1990 e a plataforma do www no Brasil chegou em 1993. Então, com a evolução social, o código vai se aperfeiçoando. Superendividamento é uma coisa nova, foi atualizado em 2021 pela Lei 14.000. Nova para alguns, viu? Eu tô nessa aqui há muito tempo, eu sou vintage. Em 2021 foi atualizada, o Código de Defesa do Consumidor foi atualizado pela Lei do Superendividamento, que é a Lei 14.181, que trata esse consumidor superendividado com um tratamento multidisciplinar, preservando seu mínimo existencial, porque as pessoas estavam comprometendo a sua renda a ponto de não deixar nada para sua subsistência. É que diga o jogo do tigrinho. E aí, deixa eu só fazer um questionamento aqui ao Oberdan, Júlio, porque justamente vem a calhar com o que a gente está conversando aqui, justamente sobre essa questão de troca. Tem uma pessoa que está com uma camisa ali para trocar, não está conseguindo trocar a camisa, mas só que foi um presente.
E aí, tá sem nota fiscal, tá sem nada? Como é que funciona esse momento em que eu, né, preciso fazer uma troca, não deu o produto em mim, comprar o P, não visto o P, e aí como é que vai? É muito importante, produtos de presente, pedir para vir constando a etiqueta de presente. Essa é a primeira regra. A segunda regra é exigir nota fiscal. Exigir nota fiscal é Mas fundamental. dá o presente com nota fiscal, eu só Não, dou mas- presente mas- barato, aí como vai é me que comprometer. Mas a maioria dos grandes fornecedores, eles têm essa política de etiquetar esse produto com a Sim. etiqueta de presente. Sem Não o preço. etiquetou, ele pode pedir para o próprio consumidor final, perdão, o que deu o presente e ao estabelecimento, porque ele pode comprovar essa compra. Por Código de Sim. Defesa do Consumidor, a comprovação pode ser feita até mesmo com a fatura do cartão de crédito, se ele não tiver nota fiscal. Mas pode exigir a troca. Mas é importante que se resguarde documentalmente, se peçam uma nota fiscal, exija nota fiscal. Sim. Se não der, formalize uma denúncia à tributação do Estado, ou à tributação do município, ou ao PROCON, ou à plataforma do consumidor.gov, exigindo essa nota fiscal. Não tendo nota fiscal, declaração com valor de nota fiscal. Não tendo declaração com valor de nota fiscal, etiqueta de presente. Sim. Não tendo etiqueta de presente, vale a afirmação do fornecedor. E ele tem a inversão do ônus da prova, vai ao PROCON e formaliza com o que ele tiver essa reclamação, para que nós possamos ir atrás do direito dele. Eu Mas, mesmo- portanto, o Exigir a mais troca. seguro ali, Oberdan, é justamente você, Se no momento se que você respaldar documentalmente. tá comprando ali um presente, vai lá, pede que bote a etiqueta, que, enfim, da forma que for, que você vai presentear e que aquela pessoa tem ali, dependendo da loja, 7 dias, Sim. 20 dias, 30 dias para essa troca. Isso né? mesmo, exatamente. Agora, mas essa foi boa. Mas eu tenho o maior cuidado para dar um presente, porque geralmente, como eu dou presente barato, quando a pessoa vai trocar, ela sabe o preço. Aí fica aquele constrangimento para todo mundo, né? Então é melhor acertar em cheio. Acertar. Oberdan, As outra pessoas já dúvida. conhecem você, Júlio. Outra dúvida, Oberdan, que todo mundo tem. Muitas vezes você passa em frente a uma vitrine, tem lá 70% de desconto na loja. Aí tem aquele a partir. É. E você não Quando vê você nada. entra, não e vê você nada de procura esse 70%. negócio de desconto de 70% e não tem. Só tem 5%, 10%. Isso recai na mesma situação da publicidade enganosa. Também. Se você não encontrar nenhum produto com 70% de desconto, é uma publicidade enganosa. Mas se você encontrar um produto, mesmo assim não Depende induz da ao forma, erro? induz. Depende da forma como está veiculado. Se diz assim, a partir de um produto. Mas o tantos tamanho do produtos a partir. Por quê? 70% de desconto. Recai Aí o a na partir. questão da informação clara, precisa e ostensiva. Fere o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor e o próprio consumidor pode exigir a correção dessa publicidade ou fazer a denúncia ao PROCON, registrar aquela vitrine e fazer a denúncia ao PROCON. Inclusive, muitos fornecedores estão tendo dificuldade aqui no estado do Rio Grande do Norte de precificar a vitrine. Na verdade, não é só vitrine, mas vitrine especialmente, porque é aquilo que chama o consumidor e a gente vê muita prática de venda velada justamente por não se ter essa precificação das vitrines. Exige que o consumidor adentre ao estabelecimento Exato. e o fornecedor fica ali em cima dele, o vendedor, para que ele adquira algum produto, algum bem naquele estabelecimento. Isso é prática de venda velada e é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Existe, inclusive, um decreto que regulamenta a questão da precificação. Um decreto. Tem que existe estar uma lei, disponível tem que lá, estar né? Decreto é disponível. estadual? Um decreto federal. Federal. Que Que regulamenta. somente lei federal que pode regir o consumo no estado? Ou pode Não ter, necessariamente. Pode ter lei estadual É também? concorrente a competência. Pode ter lei. Existem, inclusive, leis. A lei estadual que eu conheço, Estaduais que do banco, da fila de 30 minutos, é uma lei que é daqui, mas ninguém cumpre, né? Cumprimos, inclusive, recentemente em Macaíba. Foi em Macaíba? Macaíba, através de uma denúncia que a gente tomou conhecimento de um consumidor que surgiu na mídia televisiva Sim. aqui de Natal. E a gente foi lá, e quando foi lá, verificou que os 3 bancos lá de Macaíba estavam praticando. E todos foram autuados pela mesma Só prática. dá Pela uma mesma passeada prática. aqui pro Natal que é Olha chamado. A aí. exceção é a Caixa Econômica, porque sabemos que a Caixa Econômica é órgão pagador de diversos programas sociais. O que não se exclui da lei, mas Claro. se tem que ter o bom senso em relação à Caixa, porque o fluxo é maior lá, porque se tem esse pagamento de programas sociais do governo. Alberto, a gente estava falando aqui antes de começar também o programa com relação a combustíveis. Claro que a gente está falando de Natal, tem a venda, que a gente já deu para dar uma esclarecida um pouco superficial, mas de pontos importantes. Mas com relação a combustíveis, a gente está passando por um momento de grande oscilação dos preços dos combustíveis, também devido à oscilação de dólar, enfim, a variação que a gente está acostumado. Até que ponto o PROCON pode atuar com relação a supostos preços abusivos praticados em impostos de combustíveis? Olha, preço de combustível é um dos entraves do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Inclusive, é a agenda de 80% da atuação do PROCON. E por falta de conhecimento mesmo
de muitas pessoas uma demonização dos órgãos de defesa do consumidor em relação a isso. Mas não sabem que o PROCON o estadual do Rio Grande do Norte, por exemplo, 80% da agenda do PROCON é preço de combustível. É preço abusivo. Só no ano de 2023, até junho, os dados que eu tenho, foram aplicados nesse mercado de combustível aqui mais de R$800 mil em multa. Né? Fiscalizações diversas foram feitas, mutirão do preço justo, petróleo real, um alinhamento entre os PROCONs nordestinos para fazer uma fiscalização conjunta, um dia D de fiscalização de combustível com órgãos da esfera federal e da esfera estadual, como o IPEM, como o Ministério da Justiça, a ANP, fizeram fiscalizações, o PROCON coordenando essas operações, fizemos grandes fiscalizações dentro dessa seara do mercado de combustível. Mas o principal entrave, a principal agrura é o que está estatuído na Constituição. O artigo 170 da Constituição diz que existe livre iniciativa, liberdade econômica e liberdade de mercado. Nós, do PROCON, entendemos que essa liberdade de mercado não é absoluta, mas é onde os proprietários de postos de combustível se apegam. Dizem que podem praticar o preço que querem porque está estatuído lá no artigo 170 da Constituição. Mas o Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, que é uma lei federal, a Lei 8.078/90, lá no seu artigo 39, diz que não se pode elevar sem justa causa preço de produto ou serviço, nem exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Então há esse conflito normativo onde a Constituição tem primazia. Né? Então existe esse conflito e o judiciário, muitas vezes, não é aliado dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Quando um órgão, por exemplo, autua um posto desse por prática abusiva, por preço abusivo, especificamente, há um comportamento que eu acho absolutamente errôneo e de desconhecimento do judiciário de se derrubar uma multa, por exemplo, de preço abusivo, por entender que existe primazia desse artigo da Constituição que dá liberdade ao fornecedor de praticar o preço que ele achar que deve. Aí fica difícil, né? E cabe ao consumidor procurar nesse mercado de consumo o menor preço. E com cartel, como é que faz? E como é que consegue se identificar um cartel? Um alinhamento, claro. Alinhamento é um eufemismo para cartel? Não? Mas porque eu posso tipificar isso como cartel? Porque você está imputando um crime. Porque isso não é função de PROCON tipificar isso como cartel. Cartel cabe ao Ministério Público investigar, porque toca a esfera criminal. O Ministério Público que investiga isso, doutor? O Ministério Público, nós já teve um processo aberto pelo Ministério Público, inclusive embasado por autuações do PROCON e por fiscalizações do PROCON, para se averiguar se existe ou não um cartel, e o Ministério Público ele arquivou. Não conseguiu provar. Não conseguiu a comprovação, porque não é só o alinhamento de preço que configura cartel. Existem outros requisitos e, de acordo com o entendimento do Ministério Público, não estava ali configurando esses outros requisitos para se ter a tipificação como cartel. Quando passa assim, vem alguém na televisão e fala, olha, o preço vai subir, eu já corro para um posto ali, não vou dizer, na rua Pudi, que já cresce, parece que é imediato. Aí dá vontade de ir, passar 50 centavos no cartão de crédito, só para ele perder tempo lá e energia dele da bomba. Inclusive, eu acho muito importante você suscitar esse tipo de debate, porque vale para a população se informar que o PROCON está fazendo o seu trabalho. Agora, existe a necessidade do Poder Judiciário corroborar com essa atuação do PROCON, do Ministério Público, corroborar com a atuação do PROCON e alinhados ter aí um combate a essas práticas que a gente constata que são abusivas. E precisa haver as justificativas, né, Alberdão? Porque às vezes a justificativa, tô a fim de aumentar o preço, eu aumento o preço e pronto. Eu vou pagar o 13º. É feito o processo fiscalizatório. O PROCON chega, verificando a prática abusiva, o preço abusivo, o PROCON vai autuar com indicação de penalidade e multa, obviamente oportunizando aí, seguindo o trâmite do devido processo administrativo legal, dando ao fornecedor a oportunidade de se defender, que tem que se dar, o contraditório e a legítima defesa. Ele apresenta a defesa administrativa, tem tempo para ele apresentar, e aí, se constatando que a prática foi abusiva, verificando-se as notas, aí o PROCON vai aplicar a sanção. E aí, muitas vezes, essa sanção passa pelo Poder Judiciário sem ser derrubada ou diminuída essa multa, ou muitas vezes o Judiciário ou diminui essa multa ou anula a multa. Então eu vejo assim, tem que se ter um alinhamento e a população precisa saber disso. E por isso que é importante suscitar debates técnicos mesmo para a população saber, olha, está tendo a fiscalização, o PROCON está em campo, 80% da agenda da fiscalização do PROCON é combustível, mas não está tendo a efetividade que o consumidor deseja,
Porque está faltando aí um alinhamento de entendimento dos órgãos, Judiciário, Ministério Público e PROCON. E especialmente uma mudança legislativa que Mas é uma mudança atribua esse artigo 170 uma limitação. Mas uma mudança, no caso, seria no Congresso Nacional. Congresso Nacional. E é esse o grande entrave. E os PROCONs do Brasil se alinham em reuniões ordinárias em Brasília, vão para o Congresso Nacional pedir que seja efetivada mudanças na legislação para que, obviamente, o consumidor tenha o seu direito respeitado e o Código de Defesa do Consumidor tenha primazia. E seja cumprido. Exatamente. Doutor Bernão, uma pergunta muito bem feita aqui pelo jornalista Roberto Medeiros, a quem a gente manda um grande abraço. Ele disse, tem uma loja ali na Rio Branco que vende produtos a R$20, mas o preço é somente em Pix ou dinheiro. Aí quando é no cartão de crédito ou débito, eles têm um acréscimo. Esse acréscimo nos preços é legal, doutor Bernão? É legal. Até 2017 não era legal. Feria o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, era considerado uma vantagem manifestamente excessiva. E depois e também feria uma portaria do Ministério da Fazenda, que eu acho que é a portaria 118 do Ministério da Fazenda. Eu não lembro o número exatamente dessa portaria. De 2017, Michel Temer transformou esse entendimento de diferenciação de preço de acordo com a forma de pagamento em lei. E existe uma lei que dá ao fornecedor a possibilidade de diferenciar o preço para pagamento em espécie e pagamento em outras modalidades. O que não pode, de forma alguma, é deixar de aceitar moeda corrente. Sim. Agora, outras formas de pagamento, como cartão de crédito Pix, há um entendimento legal de que se pode diferenciar o preço. Mas quando o Michel Temer engendrou essa lei, a ideia era de que fosse concedido um desconto àquele consumidor para ele levar o produto à vista e evitar o endividamento. Mas a propaganda nesse caso, sendo a propaganda R$20, não tem nenhuma propaganda enganosa, não? É R$20, se ele não especificou que era somente em débito ou dinheiro, tem... Não, existe uma abusividade, por exemplo, se o que ele cobrar lá dentro for absurdo, a diferença. Entendi. Porque também a lei fala que essa diferença é a título de despesas administrativas, com maquineta, por exemplo, entendeu? Então, que não vai poder ser um valor exorbitante, né? Maquineta de que até 10%. Sim. Um valor razoável a título de despesa administrativa. Tira o escorpião do bolso, viu, Roberto? Vá pagar os 22 ou então vá sacar dinheiro, né? Não é? E aí, doutor Berdão, só pra gente finalizar... Nós entendemos, inclusive, só fazendo que essa lei hoje não tem efetivação positiva para o consumidor. Não tem, porque, na verdade, está aumentando, aí majorando os lucros dos fornecedores, que já são absurdos, né? Então, o consumidor quer levar numa modalidade alternativa de pagamento, ele tem que pagar mais. Sim. É complicado, mas a finalidade aí, segundo o presidente da República, era evitar o endividamento e, portanto, estimular o mercado de consumo com a compra à vista, pagamento em espécie daquele consumidor. E aí, doutor, só pra gente finalizar, ficou faltando alguma coisa aí da gente comentar aí que é importante para esse final de ano? Primeira coisa, o contato do PROCON, né? Pra quem se sentir lesado, porque eu tô saindo daqui, eu acho que eu sou o maior lesado dessa mesa, porque nós estamos tanta à disposição coisa, né? sempre, né? O PROCON está iniciando aí a Operação Natal, vai entrar também na Operação Verão, então são agendas que sempre o PROCON faz para civilizar o mercado de consumo e manter o respeito à legislação consumerista vigente aqui no Estado e à legislação federal. Então, assim, de modo geral, evitar compras de última hora, para evitar frustrações de não chegar na data, compras por impulso para evitar o endividamento. Sim. Se for comprar de forma alternativa, com cartão de crédito, comparar valores à vista e o valor parcelado, verificar se tem taxa de juros, valor de parcela, número de prestações, tudo isso tem que constar para o consumidor. Sim, inclusive os juros na prestação também, viu? Presta atenção. Muitas vezes o consumidor é seduzido porque o valor ele vê só o valor da parcela. Exato. Ele não sabe que aquela parcela é em quantidades. Isso. E aí, no longo prazo, isso pode se transformar em endividamento e até em superendividamento. Verificar a política de troca dos estabelecimentos. Exigir preço mais baixo em caso de divergência de preços do mesmo produto. Isso, presta atenção também no produto da prateleira. A brinquedos, ver se o brinquedo, que sai muito brinquedo nessa época natalina, se o brinquedo é compatível com a idade da criança, com aquela faixa etária, e se ele foi testado e tem selo do Inmetro, de metrologia legal. Hoje está tendo uma febre daquelas arminhas de gel,
Sim. de munição em gel. Tem uma vedação dessa arminha, de venda dessa arminha, porque não é considerada como brinquedo. Inclusive tem gente se O cara que acidentando. dá uma arma pra Sim. criança é um idiota. Tem uma portaria 302 do Inmetro de 2021. Essa portaria, ela veda esse tipo de venda dessa arminha. Sim. Então, a gente vai começar uma fiscalização nesse sentido para combater a utilização dessas arminhas. Produtos em promoção, tem que o consumidor saber disso. Vale a mesma regra do Código de Defesa do Consumidor. Não é porque você comprou um produto em promoção e esse produto apresentou defeito dentro dos prazos das garantias. Lembrando que bens duráveis, produtos duráveis, tem uma garantia de 90 dias. Sim. E não duráveis de até 30 dias. Então, dentro desse período da garantia legal, esse produto apresentar vício ou defeito, ele pode sim procurar o fornecedor, exigir que o fornecedor sane aquele vício. Ele tem até 30 dias para resolver isso. Não resolvendo, ele pode escolher alternativamente ou a restituição do valor pago em nota fiscal ou a troca daquele produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Produtos em promoção vale a mesma regra. A regra do Código de Defesa do Consumidor não é vinculada à promoção, é vinculada a vício. Tendo Sim. vício ou defeito, ele pode exigir o direito dele, de troca ou de restituição do valor pago, desde que aquele fornecedor não consiga resolver aquele produto. Verificar direito de arrependimento, pode desistir da compra dentro dos 7 dias, se for comprado fora do estabelecimento físico. Verificar se o site é confiável, e aí vale a barrinha do HTTPS. O S significa que o site é criptografado, isso traz mais segurança. E verificar se o site tem um cadeadozinho, se lá nas informações consta CNPJ, fazer uma consulta da situação cadastral desse fornecedor junto ao site da Receita Federal. Isso é gratuito. Entrou no site, consulta CNPJ, dá um Google lá, vai verificar a situação daquele fornecedor, porque isso vai ajudar aos órgãos a ir atrás do direito dele em caso de problema de consumo futuro. Bacana. Conhecer o fornecedor, por óbvio, né? Fazer pesquisas, privilegiar aqueles fornecedores já conhecidos, já reconhecidos, avaliações de compras anteriores de outros consumidores. Pronto, são dicas, né? Só umas 1.500 dicas aqui. Mas é porque você tem que prestar atenção mesmo. Inclusive, eu até me lembrei agora, Berdan, porque às vezes a gente vai entrar num site, é um site super conhecido, mas ele abarca muitas outras lojas. Sim. Aí não é aquela loja em si, né? Ah, isso aqui é vendido... Fica um marketplace, na verdade. Isso, é vendido por tal estabelecimento. Também funcionam as mesmas regras, o site tem que se responsabilizar. Inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é solidária. Então, todos da cadeia econômica estão envolvidos. O site que oferta e o fornecedor que está ali naquele site vendendo. Então tem direito na também, cadeia econômica, a responsabilidade é solidária. Se uma parte não resolver, a outra obrigatoriamente tem o dever de resolver. De resolver, né? Pois maravilha, as dicas foram dadas aqui pra você. E aquela principal, a primeira, né? Se organiza ali pra saber o quanto você tem disponível, né? Já separa ali o dinheirinho dos presentes, né? Vai com ele já, né, ali na cabeça. Ó, eu posso gastar tanto. E aí vai ser feliz desse jeito, né? Gasta ali, né? Pega as suas ofertas, né? Presta atenção nas ofertas. Fica muito atento, né? Você estava falando, eu me lembrei do momento ali que a gente foi comprar acho que era um uísque, alguma coisa assim, só tinham 2 unidades, e quando chegou no caixa, não, mas essa promoção não existe mais. E a sorte foi ter tirado uma foto, sem querer, tirou uma foto ali. Pois é. Mas tá aqui, olha. Eu costumo dizer, Andressa, que consumidor que tem direito respeitado é consumidor que reclama de forma fundamentada. Sim. Ou seja, ele se registra documentalmente, ele faz foto, então, e ele vai atrás do seu direito. Porque tem aquele consumidor que no meio do caminho, chegou lá, não cumpriu a promoção, ele volta para casa. Exatamente, né? Então, acaba desistindo. E aí, ferramentas diversas para ele reclamar, institucionais que têm índice de resolutividade. Vou citar aqui 2. Consumidor.gov.br é uma ferramenta onde existe aí um número amplo de fornecedores. Os grandes estão cadastrados lá, todos os bancos, todas as telefonias móveis, todas as grandes redes supermercadistas do Brasil estão lá cadastrados. É um canal da Senacom, monitorado pelos PROCONs, que tem sanção para o fornecedor. Então é importante que o consumidor saiba que ele pode reclamar de forma fundamentada através dessa plataforma. E o outro caminho é procurar ou presencialmente uma unidade de atendimento do PROCON estadual ou do PROCON municipal ou qualquer outro PROCON, formalizar sua reclamação, ou através do WhatsApp do PROCON, que é o 986457959, ou através de um e-mail de denúncias que a gente criou para recepcionar esse tipo de demanda, que é o procondenúncias@cengide.rn.gov.br. O Cengide aí é uma sigla, é a Secretaria de Estado das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos. SEMJIDH é a sigla. Então, procondenúncias@cengide.rn.gov.br,
ou através do WhatsApp do PROCON, ou que a gente mais orienta aí presencialmente, tirar sua dúvida com o técnico que vai estar lá esperando o consumidor para resolver e dar tratativa àquela demanda de consumo dele. Maravilha. Portanto, gente, fica aí todas essas dicas. Muito obrigado, Alberdão. Foi um prazer tê-lo conosco Bom hoje. demais. É isso aí. Estamos sendo gongados, sim, porque Eu hoje tô gongando estamos com o 10 nosso minutos. Ricardinho. Não, Pois é, mas é porque é muita coisa mesmo pra gente falar aqui hoje. Hoje tem. Servição. Alberdão, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Portanto, gente, a gente finaliza aqui o nosso programa de hoje, nosso Ligado na Cidade, junto ao subcoordenador do PROCON Estadual, Alberdão Medeiros. Todas as dicas dadas aí pra você. Aproveitem a segunda-feira.